Existe um clássico do misticismo cristão chamado Teologia Germânica. Não se sabe o autor. Ele foi apelidado de o Frankfurtiano. Provavelmente era um monge germânico. Isso é no século XVI. Esse livro inspirou muito Lutero. Existe uma afirmação basilar nesse livro que diz o seguinte: nada arde no fogo do inferno senão a vontade pessoal. Ou seja, aquilo que realmente leva à nossa decadência como seres humanos, em diferentes etapas da vida, é a afirmação da nossa separatividade. E é claro que existe um medo subconsciente ou subliminar de nós perdermos a nossa individualidade. Mas o que o ensinamento afirma é que isto é apenas uma projeção. A nossa verdadeira individualidade faz parte da existência una. Ou como dizia uma teosofista europeia, não se preocupe, meu amigo, você não pode cair fora do universo. Porque nós estamos dentro do universo. A primeira das paramitas é dana, que significa caridade e amor imortal. O Sr. Srihan comenta que ela é uma forma de doação sem reservas. A gente poderia dizer uma forma de se tornar disponível para os demais. Não apenas espacialmente, mas também emocionalmente, psicologicamente e mentalmente. É uma motivação de puro altruísmo. Esta é uma outra palavra que precisa ser investigada. Vem do latim alter, que significa o outro. Paul Tillich, um grande teólogo luterano, afirmou que a verdadeira religião está na suprema descoberta do outro. Mas esse outro não é apenas o nosso familiar, ou o nosso amigo, ou a nossa amiga. O outro é a totalidade da vida. Nós ainda não descobrimos qual é a nossa relação com essa totalidade. Nós podemos sonhar a esse respeito, mas descobrir isso é uma experiência transformadora. Martin Buber, que foi um dos grandes teólogos também do século XX, da tradição judaica, ele afirmou, parafraseando o Gênesis, o livro do Gênesis, que diz, no começo Deus criou o céu e a terra. Ele diz, no começo está a relação. Esse universo onde a gente vive é um universo relacional. Nós estamos relacionados com tudo. Então o Sr. Srihan comenta a respeito da primeira paramita, o coração e a mente da pessoa precisam primeiramente sintonizar-se com o coração e a mente de todos os seres vivos. Então vocês veem que isso não é um tipo de ensinamento ordinário ou comum. É algo que envolve toda uma vida de aprendizado. Isso é o começo do caminho, é a primeira virtude. O segundo portal representa Shila, que significa o viver limpo e reto em todos os aspectos da vida e conduta da pessoa. A senhora Blavatsky traduz a palavra Shila como harmonia em ato e palavra. Uma conduta harmoniosa. Ora, se existe uma motivação altruísta, ela vai se expressar numa conduta harmoniosa. O terceiro portal é Kshanti, a doce paciência que nada pode perturbar. O significado do dicionário da palavra Kshanti, do dicionário sânscrito, inclui o sentido de tolerância
e perdão. Ou seja, é interessante que paciência está relacionado também com tolerância e perdão. Foi dito também que ninguém consegue perdoar completamente a outro se não perdoar a si mesmo primeiro, se não aceitar a si mesmo, se não observar a si mesmo. As próximas duas virtudes são vairagya, ou imparcialidade, e virya, ou energia. A senhora Blavatsky traduz vairagya como indiferença ao prazer e à dor, conquista sobre a ilusão e percepção somente da verdade, e virya como a energia intrépida que vence seu caminho para a verdade suprema. São duas qualidades diferenciadas das anteriores. E é interessante que o indivíduo só deve realmente lidar com energia depois de estabelecer uma conduta altruísta, uma conduta harmônica e não pessoalizada. E, no entanto, há muitas pessoas no mundo que querem começar a sua jornada espiritual tentando despertar o fogo de Kundalini. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul que, quando ele era jovem, na escola militar, ele se envolveu com um culto criado por um mexicano que acreditava ser o avatar da Era de Aquário. Aliás, eu já vivi o suficiente para dizer isso para vocês em primeira mão. Eu já registrei nos meus cadernos, ao redor das viagens no mundo, 11 indivíduos com a mesma reivindicação. As tradições antigas dizem que só tem um avatar por cada ciclo. Eu já encontrei 11 com essa mesma reivindicação. O último deles vive na Nova Zelândia, é um homem de cabelos longos, e ele disse numa das suas declarações públicas, ele se chama Maitreya. Ele, além de tudo, é humilde, né? E ele disse, eu vou construir uma nova civilização e eu preciso de mulheres voluntárias para me ajudar a povoar essa civilização. Como o movimento dele está crescendo, provavelmente ele encontrou candidatas. Mas esse amigo meu, ensinaram para ele certas práticas de concentração nos chakras e a yoga do fogo. Ele passou a sofrer de hipertermia. A temperatura do corpo subia de uma maneira incontrolável. E ele também tinha distúrbios durante a noite, tinha sonhos terríveis. E até que ele buscou auxílio na Sociedade Teosófica e, através de meditações e recursos de contatos com outros teosofistas em outros países, os sintomas foram cedendo. Mas vejam vocês, se vocês consideram um texto clássico do yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, a editora teosófica tem 2 textos, tem A Ciência do Yoga, tem também um livro, um comentário do Sr. Rohit Mehta. É o texto clássico do yoga. Em nenhum dos aforismos, dos 4 livros, a palavra Kundalini é mencionada. Por quê? Porque isto, na tradição indiana, é pós-graduação. Não se pode mexer com energias impessoais sem se estar preparado. Da mesma maneira que não se daria o controle de um laboratório nuclear para um estudante no primeiro ano de física. Existe uma certa responsabilidade inerente nisso. O tipo de energia que foi mencionado pela senhora Blavatsky como virya não é o tipo de energia que pertence às coisas da matéria, mas a energia da vida ou espírito que surge de um estado puro
e incondicionado. Na Índia, há milênios, é conhecido um princípio basilar que afirma que a contraparte da consciência é energia e a contraparte da energia é consciência. Ou seja, consciência e energia são dois aspectos da mesma realidade. O nome que eles dão para isso na Índia é Shiva Shakti. Qual é o corolário disso? Quanto mais a sua consciência se torna aprofundada e expandida, mais energia se torna disponível para o uso daquela consciência. Mas o indivíduo que tenta despertar a energia sem ter uma consciência amadurecida, ele vai colher tempestades. E a mitologia também diz isso. Quantos de vocês assistiram aquele filme de Walt Disney, Fantasia? Também o Senhor dos Anéis. Exatamente. Fantasia, existe um dos segmentos do filme é o aprendiz de feiticeiro. O que ocorre no aprendiz de feiticeiro? Aliás, o personagem é o Mickey Mouse, né? Então ele tem as vestes de um aprendiz de mago. O instrutor dele diz para ele: olha, eu vou me ausentar, você não mexa em nada aqui. Não toque em nada. Aí ele concorda, mas no momento que o instrutor dele sai, ele coloca o chapéu e começa a fazer passes mágicos. E, portanto, ele começa a instruir uma vassoura a tirar água com um balde, não é? E conduzi-la para outro lugar. Só que no meio desse processo ele adormece. As vassouras se multiplicam e causam quase um maremoto onde ele está. Aí quando o instrutor dele volta, ele apenas com um gesto de mão controla aquela água, mas dá um safanão no aprendiz. E isto também é universal em várias culturas. Nenhum instrutor que mereça esse nome vai impartir conhecimento a uma pessoa despreparada. Sobretudo conhecimento que implica energia.